Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 3 de novembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 1 ao 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópigo. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho, ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo no dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que essa palavra hoje seja uma palavra que vai trazer ao coração de cada um a certeza que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus maravilhoso que está conosco, que nos abençoa, que estende a sua mão e que nos dá força todos os dias para seguir firmes e não desistir da nossa caminhada. O Evangelho de hoje vai falar da cura de um homem. É até uma palavra pouco conhecida, a hidropsia, né? E essa doença é uma doença que o corpo fica inchado pela acumulação de líquidos. Então Jesus, ele vai curar aquele homem que tinha o seu corpo inchado pelo acúmulo dos líquidos. E por que Jesus curou aquele homem? Jesus curou aquele homem porque o amava e para, mais uma vez, mostrar aos fariseus, aos mestres da lei, que o amor, ele está acima de qualquer outra coisa. O amor de Deus, ele é maior do que tudo, irmãos e irmãs. Esse amor de Deus, que eu conheço, que você já conhece, que nós experimentamos todos os dias. Esse amor, ele está acima de tudo. Porque Deus é amor. E Jesus, quando ele curava num dia de sábado, ele não fazia isso para desobedecer à lei, para confrontar, não. Jesus, ele curava, ele abençoava as pessoas no dia de sábado, que era e que é o dia sagrado dos judeus, justamente para mostrar isso, que para o amor não há lei, que nós devemos e podemos amar e fazer o bem todos os dias. Não existe um dia sequer que nós não podemos fazer o bem e que nós não temos a missão de abençoar a vida das pessoas. Os fariseus, eles ficavam ali sempre achando um erro em Jesus. Eles ficavam sempre observando para ver se nas palavras ou no agir Jesus cometia algum erro para que eles pudessem acusá-lo. E como vai falar aqui no início do Evangelho, eles o observavam. E não era à toa que eles convidaram Jesus justamente num dia de sábado para comer com eles. E ali havia aquele homem doente. E é muito importante e especial nós observarmos isso, porque Lucas não narra que aquele homem pediu para ser curado. Mas Jesus estava ali. O médico dos médicos estava ali. E os chefes observavam para ver qual seria a atitude de Jesus. E a atitude de Jesus
é uma atitude que coloca o amor de Deus, o amor ao próximo, acima de tudo. Porque o próprio Jesus respondeu aos fariseus, e nós meditamos essa palavra alguns dias atrás, quando eles perguntaram qual era o maior mandamento. E Jesus então deixa claro: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E naquele momento Jesus fazia isso. Ele demonstrava na prática esse amor. O amor a Deus que levou Jesus a olhar para aquele homem e mesmo sem aquele homem pedir, Jesus o amou e usou de misericórdia com ele. Mas antes de curá-lo, Jesus então toma a palavra e pergunta para os mestres da lei e para os fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Eles ficaram em silêncio justamente porque ali estava alguém, um homem, que necessitava da cura, que necessitava de um milagre. Jesus então, ele toma aquele homem pela mão e o cura. Jesus toma aquele homem pela mão e o cura. E olhando para os fariseus e para os mestres da lei, Jesus fala: se algum de vocês tem um filho, ou mesmo um boi, um animal que caiu num poço, vocês não vão tirá-lo, mesmo que seja em dia de sábado? Vocês vão deixar que o filho se afogue naquele poço, ou que um animal se afogue naquele poço, sem salvá-los? E eles ficaram sem palavras, porque Jesus estava dizendo, profeticamente e poderosamente, que salvar uma vida é muito mais importante do que colocar a regra de uma lei de uma forma errada. Meu irmão e minha irmã, essa palavra hoje, ela vem de encontro ao nosso coração, justamente para nós entendermos essa dimensão do amor de Deus. Não existe dia nem hora para se praticar o bem. Não existe um momento certo para estender a mão para quem precisa. Porque aquele que precisa, ele precisa de nós hoje, agora. E esse agora não pode ser adiado. Jesus dizia: olha, aqui está esse homem enfermo, e por causa de um preceito que vocês colocaram, eu não vou poder curar esse homem, eu não vou poder fazer o bem. Jesus, ele demonstrava para os mestres da lei e para os fariseus, como ele mostra para nós hoje também, que nós só observamos de verdade os outros mandamentos se nós amarmos a Deus e ao nosso próximo. Jesus mostrava abertamente que não adiantava, e hoje também não adianta, ter orações decoradas, ter um ritual decorado, se no dia a dia nós não testemunhamos com a nossa vida que a palavra de Deus, que o Evangelho e que o amor de Deus tem nos transformado e nos feito pessoas melhores. Isso para nós hoje tem um valor tão grande, porque diante desse mundo, diante do mundo de competição, diante do mundo que fica estimulando, instigando as pessoas a ter mais, a ter, a possuir, com isso o amor vai se esfriando, a fé de muitos vai se esfriando, porque é cada um procurando seus próprios interesses. Mas nós, irmãos e irmãs, nós que somos batizados, nós que tivemos um encontro pessoal com Jesus, nós não podemos agir da mesma maneira que o mundo age. Nós temos que ser diferentes. Nós meditamos muito
sobre essa palavra legalista, sobre esse cristão legalista que sabe tudo de cor, mas que não ama a Deus sobre todas as coisas e não ama ao próximo. A religião verdadeira, essa religião do amor, do perdão, da misericórdia, essa religião que nos leva a ser instrumentos de Deus, essa religião que nos faz abrir mão de coisas nossas para ajudar o próximo, essa religião que nos faz entender o que Jesus fez por nós, abrindo mão da sua própria vida e nos salvando e nos libertando. E é isso que o Senhor pede, que nós como cristãos possamos fazer todos os dias. Deixar o egoísmo de lado e pensar no nosso próximo, no nosso semelhante. Quando Jesus cura aquele homem também, ele vem nos lembrar que o Senhor, ele sempre está olhando para cada um de nós. Que o Senhor, ele não se cansa de olhar para cada um de nós. Eu não sei quanto tempo aquele homem sofreu daquela doença, mas no momento certo, o Senhor olhou para ele e o curou e devolveu a sua saúde. Nós não podemos desistir de bater na porta do coração do Senhor com a nossa oração. Eu não sei há quanto tempo você está enfrentando esse problema, essa doença, essa tempestade na sua vida. Mas eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, não desista de olhar para o Senhor. Eu e minha família, nós estamos na nossa oração na noite, lendo um livro maravilhoso, A Santidade de Cada Dia. E no capítulo que nós lemos, falava justamente sobre isso, quando a autora dizia que uma irmã de um grupo de oração, ela foi confirmada com um câncer. E aquela mulher, ela ficou sem saber o que falar para sua amiga, para sua irmã em Cristo. Então ela partilhou com uma outra irmã em Cristo, uma serva de Deus, sobre o que estava acontecendo com a amiga. E aquela mulher, cheia da graça de Deus, disse: olha, fala para ela, para não tirar os olhos de Jesus. Porque enquanto ela estiver olhando para Jesus, Jesus está olhando para o problema dela. Mas quando ela tirar os seus olhos de Jesus e olhar para os seus problemas, ela vai perder a sua referência de salvação. E eu creio, meu irmão e minha irmã, que é assim que nós devemos agir todos os dias. Por maior que seja o nosso problema, nós não podemos tirar o nosso olhar do Senhor. Porque enquanto nós estamos olhando com o nosso olhar fixo no Senhor, Ele está cuidando de nós. E eu creio firmemente nisso, que não é o tempo que nós esperamos o milagre, mas é a maneira que nós esperamos o milagre acontecer na nossa vida. Muitas pessoas desanimam, muitas pessoas ficam procurando soluções em outras coisas. Mas muitos também, glória a Deus por isso, enquanto estão sofrendo, estão firmes na presença de Deus, estão firmes buscando a graça de Deus, buscando a Eucaristia, buscando servir a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, não tire os seus olhos do Senhor, não deixe a sua fé se abalar, não tenha medo, não deixe o inimigo colocar dúvidas em você. Porque aquele sábado foi o dia daquele homem. E o seu dia vai chegar. Porque o Senhor, Ele te ama. E assim como o Senhor olhou para aquele homem e teve misericórdia dele, Ele olha para mim. Ele olha para você. Ele tem misericórdia de cada um de nós. O seu amor é um amor que está acima de tudo. É o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo.
O verdadeiro amor nos dá força para prosseguir. E se você está passando um momento difícil, eu quero te convidar hoje a fazer essa experiência. Não fique olhando os seus problemas. Não fique achando que Deus se esqueceu de você. Não fique achando que você é a pior pessoa do mundo. Que esse problema não vai ser resolvido. Que essa enfermidade não vai ser curada. O contrário. Olha para Jesus. Enquanto você estiver olhando para Ele, diga no seu coração: Senhor, eu te louvo. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Olhe na palavra de Deus. A mulher que sofria o fluxo de sangue já tinha 12 anos. Olha aqueles que receberam filhos na velhice, como Isabel, como Abraão e Sara. E veja, meu irmão e minha irmã, que o Senhor, Ele não tarda, mas Ele age no momento certo. E no momento certo, a sua vitória vai chegar. Eu não estou falando isso para te iludir, para te enganar. Eu estou dizendo isso para você porque eu creio. E eu, junto com a minha família, temos vivido isso. Quantas pessoas que já testemunharam que através da oração a bênção chegou. E quando chegar, vai chegar na hora certa e vai chegar de acordo com a vontade do Senhor. Creia, você não está sozinho. O mesmo Senhor Jesus que curou aquele homem, Ele está aqui. Ele está comigo. Ele está com você. E Ele te diz: não desanime. Coragem, porque eu estou contigo. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, a sua palavra é fiel. A sua palavra é verdadeira. O Senhor não tarda, o Senhor não falha, mas o Senhor age no tempo certo. Assim como naquele dia, tudo foi preparado para o milagre daquele homem e para uma grande lição aos mestres da lei e aos fariseus, para dizer que o amor do Senhor está acima de tudo. Então hoje, Senhor, eu quero apresentar as pessoas que pedem oração, aqueles que estão sofrendo de enfermidades, pessoas que foram diagnosticadas com câncer, com doenças que para os médicos já não há mais solução, pessoas que estão desempregadas, precisando de um trabalho para o pão de cada dia, famílias, Senhor, que estão desestruturadas, famílias que estão vivendo em conflito, em atrito, e até falando de separação, locais de trabalho que tem sido um ambiente pesado, pessoas, Senhor, que têm sofrido com doenças emocionais. Eu quero apresentar tudo agora diante do Senhor, porque eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. E eu creio, Senhor, que o Senhor não esquece de nenhum de nós. E que nesse dia, a sua bênção, a sua graça, possa ser derramada abundantemente sobre a vida de todos que crerem. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.